Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de março de 2022, o nosso sextou. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, temos uma grade boa para sexta-feira, bastante jogo. Normalmente a gente tem uma grade mais fraca, mas amanhã tá interessante. Passando sobre ontem, ontem tem muito tópico que eu poderia passar, poderia pedir para ninguém me zoar do Vasco, pelo amor de Deus, que vergonha, senhor, o Vasco foi amassado. O Vasco só não perdeu o jogo no tempo normal porque o nosso bilhete estava empate anula, o Vasco segurou ali o empate para a gente cravar o bilhete e depois foi eliminado, mas foi justo, não deixa de ser vergonha. Show do Benzema, tá? O PSG, quero saber quanto o Messi está pagando para assistir o jogo do campo. O Neymar tá muito mal fisicamente. Tecnicamente ele é pica, tá? Igual o passe que ele deu para o Mbappé, mas fisicamente o Neymar não corre, tá foda. Só o Mbappé tá carregando o time. Benzema mito, Vini Júnior malvadeza, participou dos 3 gols. Destaque negativo de ontem mesmo foi o Porto, fazendo uma partida muito abaixo do esperado, mesmo jogando em casa em Portugal contra o Lyon, acabou perdendo. Tivemos gols no Bet, igual a gente esperava, a Bet é um time muito maluco. Flusão, não tem jeito, tá? 12ª vitória seguida, faz o L e eu acabei cravando 1-0 do Grenal. Vambora, tropa, bora pra amanhã, chega de enrolar. Ontem foi um dia bem movimentado, foi aniversário da patroa também. 7 horas da manhã, campeonato coreano, eu tenho o Hyundai que vai receber o Seul. O que tem de interessante nessa partida? E essa partida tem um detalhe perigoso. Vamos lá, se a gente olhar a classificação, o Hyundai, que ele é o líder, está com 10 pontos. Ele que está há 3 anos batendo na trave e ficando em vice-campeão para o Jeonbuk. Jeonbuk é um time muito forte, dominante, é o atual pentacampeão e começou mal a temporada, tá? Apenas 4 pontos. Então é importante o Hyundai aproveitar esse momento mal do seu rival e começar ali a somar pontos, né? Criar uma gordurinha para não fazer igual a temporada passada que entregou o título no final. Vai enfrentar o Seul, que começou mal a temporada, em 4 jogos venceu apenas 1. Se a gente olhar o histórico, o Hyundai ele tem um grande retrospecto contra o seu rival, são 12 jogos de invencibilidade, 12 jogos sem perder para o Seul. O Hyundai vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade, já o Seul vem de 3 jogos sem vencer. E o que eu tenho de interessante para essa partida? Normalmente eu poderia dizer para você que a vitória do Hyundai, tá jogando em casa, é sempre um grande mandante. O time do Hyundai vai pegar um time que é mais fraco, um time que tem um retrospecto ruim. Só que assim, tropa, o detalhe perigoso desse jogo é que o Hyundai ele joga no meio de semana pela Champions League da Ásia, tá? Tá começando agora, então pode ser, eu não tô cravando que vai acontecer, mas pode ser que o Hyundai poupe alguns jogadores, vá com time misto, time reserva e torne o jogo um pouco complicado. Tanto que eu tô considerando essa odd muito alta pro time do Hyundai jogando em casa contra o Seul. Normalmente a gente não tem essa odd aqui, a não ser que realmente o Hyundai ele acabe poupando alguns jogadores. Se você confia mesmo assim no time do Hyundai, que eu acredito que continua sendo favorito, dá para explorar com um empatezinho anula. Em caso de empate, a gente fica safe aqui e não perde, né? Apenas anula a nossa entrada. Mas é um jogo que eu vou acompanhar. Se o Hyundai botar o time titular e jogar em cima, eu vou tentar buscar essa vitória seca aqui que tá pagando muito bem. Placar para mim, vou cravar um 2-0 pro time da casa, mas lembre-se que tem esse perigo aí de ele estar poupando jogadores por causa da Champions, beleza? 2h30 da tarde temos o nosso segundo jogo pela Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha. Eu tenho o Hansa Rostock que vai enfrentar o Kiel. O que eu tenho de interessante? 2 equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O Kiel vem de 3 derrotas seguidas e o Hansa dos últimos 5 jogos venceu 2. Dos últimos 4 jogos venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Kiel, apesar de você olhar aqui que ele é o 11º, ele está com 31 pontos e o Dresden, que é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento, está a 5 pontos atrás. 5 pontos. 5 pontos são apenas 2 jogos, tá? E se o Kiel emplacar uma sequência de derrotas, igual ele já vem com 3 seguidas, ele vai descendo aqui e o buraco pode ficar mais embaixo. Do outro lado eu tenho o Hansa, que já realmente ele está mais ameaçado que o Kiel, está com 28 pontos. 2 apenas na frente do primeiro time da zona do rebaixamento. Só que se ele ganhar essa partida do seu adversário, ele vai para 31 e iguala em pontos. Então a gente tem um jogo muito interessante aqui, um confronto direto realmente de equipes que estão brigando e tentando fugir
do rebaixamento. Só que o que eu venho buscar para essa partida é gols, porque o Kiel em 25 jogos fez 33 gols e sofreu 42, e o Hansa em 25 jogos fez 31 e sofreu 41. Vamos dar uma olhada no histórico. O Hansa vem sofrendo gol dos últimos 5 jogos e o Kiel vem de 3 derrotas seguidas e sofrendo gol nos últimos 4. Se a gente olhar os últimos jogos do Kiel, ó, 4-3, 2-0, 2-0, 3-2, aí tem 1-0 aqui, mas tem um 2-1, 1-1, 3-2, 5-0. Então, só uma partida aqui do Kiel, dos últimos 10 jogos, a gente teve apenas um gol. Do outro lado, dos jogos do Hansa, eu tenho 4-3, 2-0, 1-1, 2-1, 4-1, aí tem um 0-0 aqui, 2-0 e por aí vai. Então eu tenho duas equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela, um jogo que, como é que fala? Que tem contornos de desespero, e para mim é um jogo ótimo para a gente buscar gols, mais de 1,5 gols no safe do bilhete. Para colocar no bilhete eu exploraria apenas 2 gols, mas por se tratar de um confronto direto, por ser Bundesliga 2, duas equipes que sofrem muitos gols e sofrem gols com frequências, o ambas marcam aqui, vem muito quente também para esse jogo. Placar para mim, pô, jogo difícil. Eu vou cravar um 2-1 por Hansa, mas eu não entraria não, tá? Quando é briga assim de foice no escuro, que a gente não sabe quem vai atirar primeiro, quem que vai fazer o gol, eu prefiro ficar só em gols e esquecer o resultado, beleza? Eu tenho esse jogo aqui também, 2,5, também pela Bundesliga 2, é o jogo do Darmstadt que vai enfrentar o Sandhausen. E o que acontece? Na verdade, essa partida aqui é meio que para dar um alerta para vocês, porque é uma equipe que está brigando na parte de cima da tabela, o time que luta não só pelo acesso, como o título também, o Darmstadt, contra um time que está lutando contra o rebaixamento. Só que aí que mora o perigo, porque além da gente ter uma cotação baixa para o Darmstadt, a gente tem aqui, ó, se a gente olhar a race, o Sandhausen, ele vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade e o Darmstadt dos últimos 5 jogos venceu apenas 2. Tudo bem que foi os 2 últimos, né? Querendo ou não, dá uma moral para você que tá brigando ali em cima, tá numa sequência ruim e de repente engatar 2 vitórias, mas mesmo assim, ao meu ver, não é um jogo que compensa muito entrar no mercado de resultados pré-live. Dá para buscar o mercado de gols? Dá pelo Darmstadt, porque é o time que em 25 jogos fez 52 gols e sofreu 32. É um time realmente over, é um time que tá jogando em casa, ele tem que se expor, ele não pode de maneira nenhuma empatar essa partida aqui, porque é muito ruim para ele, um time que tá ali em cima, desperdiçar pontos contra o time que tá brigando aqui embaixo. O único problema de buscar gols é que o Sandhausen, além de ele não fazer muitos gols, né, em 25 jogos ele fez apenas 29, ele tá os últimos jogos, dos últimos 6 jogos, em 5, tá vendo? A gente teve menos do que 3 gols, são justamente 6 jogos que ele tá invicto, que ele tá conseguindo ali pontuar, não vence todos, não vence, mas pelo menos tá empatando, tá pontuando e tá se distanciando da zona do rebaixamento. Faz aquelas partidas ali um pouco mais truncadas e tá conseguindo seus resultados. Mas dá para explorar gols, quem quiser dar arriscada, porque o Darmstadt realmente é um time que vai para cima, vai se expor. Se o Sandhausen estiver perdendo o jogo, ele deve se expor também, por causa da zona do rebaixamento ali. Mas eu preferi entrar em gols nesse jogo aqui, para mim é mais interessante, do Hansa Rostock contra o Kiel, beleza? 3 horas da tarde, tem um time aqui que vai ganhar uma segunda chance com a gente, que é o Lyngby, vai enfrentar o Nykøbing, isso pela segunda divisão da Dinamarca. O que acontece com o Lyngby? É o time que caiu essa temporada para a segunda divisão. No começo do campeonato mandava muito bem, porque parecia realmente que ele era um time acima dos outros, até pelo fato de ter um investimento de time de primeira divisão, só que aí depois ele deu uma caída, então eu tirei do canal, mas ele voltou com crescimento, parece que está dando um sprint final ali para realmente subir e vai voltar, até porque o seu adversário dos últimos 5 jogos perdeu 4, empatou 1, são momentos diferentes, um time que está subindo e um time que está em queda livre, e o SofaScore tem que atualizar. Mas vamos lá, achei. Deixa eu olhar aqui, classificação. O Lyngby é o segundo colocado em 20 jogos, tem 40 pontos. O seu adversário, apesar de ser o sétimo, tem quase 20 pontos a menos. É quase a metade, na verdade, de pontos que o Lyngby somou. É uma diferença muito grande, tá? Só que assim, apesar do Lyngby estar em crescimento, apesar de ele ser o segundo colocado, ele não pode vacilar, porque o terceiro colocado tem 40 pontos também, tá fungando aqui no cangote dele. E o quarto e o quinto tem 36, 4 pontos de vantagem. A gente sabe que isso no futebol para tirar não é praticamente nada. Detalhe interessante, que o Lyngby jogando em casa perdeu apenas 1. O problema é que ele empata bastante, né? Ele ganhou 5, empatou 4. Já o seu adversário como visitante em 10 jogos ganhou 2, empatou 1, perdeu 7. É uma péssima campanha fora dos seus domínios. Vamos dar uma olhada no histórico. O Lyngby vem de 3 jogos de invencibilidade, só que na verdade são 5 na liga, porque acaba contando um amistoso.
Dos últimos 8 jogos do Lyngby, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. O Nykøbing vem de 3 jogos sem vencer, mas se a gente olhar na liga, são 5 também, é porque as duas equipes jogaram amistosos. 3 jogos sem marcar gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Dito isso, tropa, são momentos diferentes, um time que está em crescimento, um time que está em baixo, e eu acredito muito nessa vitória do Lyngby, tem tudo para vencer jogando em casa. Eu gostaria muito, sendo bem sincero para vocês, de ter uma cotação de 1,50 para poder entrar com empate anula, porque o Lyngby dá uns empates em casa que deixa a gente bolado, mas eu acredito que nesse momento do campeonato e nesse momento que elas estão vivendo, o Lyngby tem tudo para vencer. Dá para explorar o mercado de gols? Eu ficaria de fora pré-live, porque por mais que o Lyngby ele seja um time over, a gente viu que o Nykøbing está mal a ponto de já estar 3 jogos sem fazer gols, então eu deixaria quieto essa questão de gols e buscaria algo a favor do time mandante. Placar para mim, 2-0. 4 horas da tarde, campeonato holandês, eu tenho o brabo da Holanda, Ajax, que vai visitar o Cambuur. Cotação justa para o Ajax, não tem jeito, ainda mais que vai enfrentar um adversário que dos últimos 5 jogos perdeu 4. Se a gente olhar a classificação, o Ajax é o líder, está com 60 pontos, está 2 pontos só na frente do PSV, e o Ajax que ganhou no final da partida esse último jogo, estava com dificuldade de fazer gol. E o Cambuur, por outro lado, está aqui em 8º colocado, não vai cair, também não vai brigar por nada aqui em cima. É um time que, como ele acabou de subir para a primeira divisão holandesa, né, ele subiu sendo campeão da segunda, tirou onda, eu acredito que o foco dele realmente seja se manter mais um ano aqui na Eredivisie. Detalhe interessante é que o Ajax, em 25 jogos, fez 74 gols e sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, não vou olhar porque o Cambuur estava na segunda divisão. O Ajax, dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos, em 9, foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 10 jogos, em 8, venceu o primeiro tempo. Quem acompanha o Ajax sabe que o Ajax é um time muito, mas muito acima na Holanda. E hoje em dia ele também está numa prateleira bem em cima ali dos times europeus. E falando em Europa, o Ajax vai jogar pela Champions League no meio de semana, enfrenta o Benfica pelo jogo de volta. E existe um leve risco, tropa, do Ajax estar poupando seus jogadores. Isso torna essa partida um pouco perigosa. Porque eu tenho vontade de explorar um mais de 2,5 gols. É muito difícil em jogo do Ajax, principalmente no campeonato holandês, a gente não ter pelo menos 3 gols. Tem um ataque muito forte. Em 25 jogos fez 74 gols, tem média de quase 3 gols por partida. E do outro lado eu tenho o Cambuur, que em 25 jogos fez 41 gols, faz bastante gols e sofreu 52. Sofre mais de 2 gols por partida. Então para essa partida aqui, mais de 2,5 gols. Não vou buscar a vitória no primeiro tempo, porque eu não sei qual tipo de escalação o Ajax vai, mas eu acredito que 3 gols é muito possível da gente assistir. Só toma cuidado, como eu disse, que o Ajax pode estar poupando seus jogadores, aí fica muito a critério de vocês. Cuidado para não confundir, que também às 4 horas da tarde eu tenho um jogo do Ajax Reservas, também conhecido como Young Ajax ou Ajax B. Esse jogo é pela segunda divisão da Holanda, vai enfrentar o Dordrecht. E o que acontece? A segunda divisão da Holanda, normalmente a gente tem jogo sexta-feira. Eu falo para vocês que quase todos os jogos aqui são excelentes para buscar gols. Você buscar 2 gols, ambas marcam, mais de 1,5 gol, é muito bom de buscar, mas eu sempre separo um jogo específico e para mim o mais interessante dessa vez é do Ajax Reserva. Por quê? Porque ele vai enfrentar o penúltimo colocado, tá aparecendo? Tá. O Dordrecht, em 28 jogos, tem apenas 25 pontos, fez 40 gols e sofreu 63, tem uma média bem maior do que 2 gols por partida. E o Ajax, em 29 jogos, fez 63 gols e sofreu 49. O Ajax que é o time mais over da competição. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8, em 7 foram ambas marcam. O Dordrecht vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Já o Ajax vem de 4 jogos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. A gente viu aqui que tem uma estatística muito grande com relação a gols, até aqui a tabela já mostra e deixa muito claro para a gente quando a gente vê gols pró e gols contra. Dito isso, tropa, para mim mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Nesse caso do Ajax Reserva, dá para explorar o ambas marcam, porque é um time que sofre gol com muita frequência, diferente do time principal da Ajax, então dá para explorar também. No outro eu só exploraria o 2,5, nesse aqui o 2,5 e o ambas marcam vem muito quente. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time visitante. Cuidado com o mercado de resultados, o Ajax tem tudo para vencer, o Ajax Reserva, mas tô fora, tá? Tô fora, prefiro ficar só em gols.
4h45 da tarde, agora para o Campeonato Belga, eu tenho um jogo do Sanguilosé que vai visitar o Leuven. É meio complicado, né, às vezes falando, mas eu sempre deixo escrito aqui, principalmente jogos complicados da gente conseguir entender o nome do time. Vamos lá, o Guilosé, ele é o atual líder, é um time que faz uma campanha sensacional, ele acabou de subir para a primeira divisão e já está sendo líder, mas acho melhor mostrar logo a classificação, né? Olha só. Ele está a 7 pontos do segundo colocado, que é o Bruges que é o atual campeão, um time dominante, é praticamente campeão todo ano. E vai enfrentar o Leuven, que está com 37 pontos, um time que não almeja mais nada, não vai chegar aqui para brigar por nada, também não vai lutar contra o rebaixamento. O jogo é mais importante realmente para o time visitante, tá? O time que está aqui lutando pela liderança. O Guilosé, em 30 jogos, venceu 21, empatou 4 e perdeu 5. Fez 65 gols em 30 jogos e sofreu 24. Também é um time bastante over, com uma média de ataque de 2 gols por partida. Do outro lado eu tenho o Leuven, que ganhou 9, empatou 10, perdeu 10. Um time bem na média ali mesmo, fez 40 gols e sofreu 47. Um detalhe interessante, que o SG, né, o Sanguilosé, jogando fora de casa, perdeu apenas 1 em 15 jogos, tá? 15 jogos ele perdeu apenas 1. E se for colocar tanto o jogo em casa como o jogo fora, dos últimos 15 jogos ele perdeu apenas 1 também. Do outro lado eu tenho o Leuven, que como mandante ganhou 6, empatou 4, perdeu 4. Não é um mandante ruim, mas também não é um bom mandante. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Leuven vem de 3 jogos sem vencer, dos últimos 9, em 7 foram ambas marcam. Já o Sanguilosé vem de 4 jogos de invencibilidade. Tropa, para essa partida aqui, vou botar um fora empate anula. Eu acredito até que o Sanguilosé deva vencer esse jogo pelo momento que vive, pela diferença de elenco. Mas como é um jogo fora de casa, a gente vai com um empatezinho para ficar safe, tá? Tem uma cotação interessante e dá para explorar com empate. Mercado de gols é válido? É válido, até porque o Sanguilosé, ele vai para cima mesmo, é um time com ataque muito forte, dá para explorar um mais de gol e meio. O Campeonato Belga também a gente sabe que normalmente a gente vê muitos gols. Mas sendo bem sincero para vocês, esse empate nulo aqui me pega mais. Placar para mim, 2-1 para o time visitante. E para a gente fechar o nosso dia às 5 horas da tarde pela La Liga Espanhola, eu tenho o Atlético de Madrid que vai receber o Cádiz. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal e a divulgar o nosso vídeo. E a gente tá quase chegando a 200 mil inscritos. Eu quero muito agradecer a vocês, porque são vocês que fazem parte disso. É você que vem aqui todo dia, que deixa um like, que deixa um comentário. É você que tá ajudando o nosso canal a crescer, a nossa tropa se encher de pessoas brabas demais. Então, vambora, hein? Será que a gente chega até o final dessa semana, até domingão? Será que a gente bate esses 200 mil? Vambora, conto com você, hein? É o seguinte, tropa, é um jogo perigoso e um jogo tranquilo ao mesmo tempo. Por quê? Tecnicamente, o Atlético de Madrid é muito melhor que o Cádiz, está vivendo um bom momento. Se a gente olhar, ele vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 5 venceu 4, ele entrou na zona ali da Champions League, ele que estava de fora, acabou passando o bet. Tá vendo? Tá com 48 pontos junto com o Barcelona. E ele vai enfrentar um time muito fraco, que em 27 jogos ganhou apenas 4, empatou 12, empata muito e perdeu 11. Um time que em 27 jogos fez apenas 23 gols e sofreu 39. E o Atlético de Madrid aqui em 27 jogos fez 50 gols e sofreu 35. Só que o que acontece? Olhou aqui, jogo tranquilo. Aí mora o problema e o perigo. Eu não sabia qual dos dois falar, mas vamos lá. Aqui que mora o problema e o perigo. Por quê? Porque o Atlético de Madrid, ele joga no meio de semana contra o Manchester United lá na Inglaterra, um jogo de volta pela Champions League. E aí, vai poupar os jogadores ou não vai? Né? Mas vamos lá, vamos chegar lá. O Atlético e o Cádiz vêm de 4 jogos de invencibilidade. O Atlético dos últimos 7 jogos, em 6 foi a primeira equipe a marcar. O Cádiz é um time under. A gente viu ali também realmente que ele tem um ataque muito fraco. Nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte. Eu acredito que o Atlético de Madrid vai vencer? Acredito. Mesmo poupando jogadores, ele continua sendo o time favorito. Eu acredito que esse tipo de jogo também, ele não pode desfocar. Por quê? Porque a galera tá aqui tudo colada. Barcelona com 48, ele tá com 48, é o último ali da zona da Champions League, mas tem o Betis com 46, tem o Real Sociedad com 44, tem o Villarreal que tá correndo aqui por fora com 42, e se ele desperdiçar pontos contra um time aqui da parte de baixo da tabela, pô, vai ficar muito ruim para as pretensões dele. Só que ao mesmo tempo a gente também tem que lembrar que a Champions League tem seu peso, é um jogo fora de casa, é um jogo complicado. Então fica muito a critério de confiança de vocês. Eu acredito que o Atlético vence,
Mesmo assim, para mim, deveria ter uma cotação maior, porque pode poupar seus jogadores, mas nesse caso aqui, esse jogo é interessante para o Atlético sim, eu acredito que ele não vai desvalorizar tanto. Diferente desse jogo do Benfica, por exemplo, contra o Vizela, jogo às 5h15, o Benfica é favorito, vai pegar um time que não vence há pelo menos 5 jogos, o problema é que o Benfica ele está meio que no limbo, porque ele não vai ser campeão, tá? O campeão vai ser o Porto, talvez seja o Sport, mas vai ser muito difícil tirar esse título do Porto. O Benfica ele só pode almejar aqui a segunda colocação, que é uma vaga direta na Champions League, mais a posição que ele está, a terceira colocação. Ele ainda vai disputar uma pré-Champions, então ele ainda tem chance de jogar a Champions League e ele não sai mais daqui, tá? Porque o Braga está 11 pontos atrás dele, ele está numa posição teoricamente confortável, porque ele não sai ali de brigar pela Champions, o máximo que ele pode almejar é uma vaga direta para a Champions League. Então, nesse caso, como ele não está tão interessado assim nessa partida, é porque eu tenho medo de vocês me interpretarem errado. Falar, claro que ele quer uma segunda posição, claro que ele quer ir direto. Eu entendo, tropa, que ele quer ir direto. Mas diferente do Atlético de Madrid, que realmente está com a vaga em jogo, o Benfica ele pelo menos vai ter a chance de disputar. E como ele vai fazer um jogo de volta contra o Ajax, jogo difícil lá na Holanda, eu acredito que o Benfica sim tem mais chance de poupar jogadores e levar esse jogo menos a sério. Não deixa de ser favorito, tá? Porque vai pegar um adversário realmente muito mais fraco, mais a 1,20, pra mim não rola. Mas é um jogo que eu vou deixar separado. Se o Benfica começar amassando muito, posso buscar uma vitória no primeiro tempo. De repente o Benfica começa dormindo, né? E passa o primeiro tempo, se não joga muito. Aí essa odd começa a subir, começa a ficar interessante no segundo tempo. O Benfica começa a jogar bola realmente, né? Viu ali que precisa vencer. E aí pode estar valendo uma entrada no Benfica com uma odd maior. Mas a 1,20, com o Benfica provavelmente misto ou reserva, eu tô fora. Tá? E é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. O jogo do Lille eu não tenho intenção nenhuma de fazer. O Saint-Étienne é um time que era lanterna, tá vivendo um momento bom. O Lille não é um time confiável essa temporada. Também eu, se eu fosse você, ficaria de fora. Então é isso, fechamos nossos jogos. Espero que seja uma sexta muito abençoada. Espero que hoje seja um dia muito bom pra gente também. E conto com a presença de vocês amanhã. E lembrando também que final de semana tá chegando, sábado e domingo. A gente vai ter bilhete no Instagram, então vou deixar aqui meu @. Segue lá. Quando tem muito jogo, né? Normalmente é final de semana. Além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá também. Então conto com vocês. É isso, tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma dupla pra gente. Primeiro jogo cravei sangue losê, empate anula. Mesmo acreditando muito na vitória, a gente vai com um empatezinho para ficar safe. Lembrando que o sangue losê é o atual líder do campeonato belga. Dos últimos 15 jogos, perdeu apenas um. E para fechar o bilhete, cravei a vitória seca do Atlético de Madrid. Vai estar jogando em casa. Tem o risco de poupar alguns jogadores para enfrentar o Manchester no meio de semana, mas acredito que ele vai sim focado nessa partida, até porque vale vaga na Champions League. Essa é a nossa dupla de um total de 1,73 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso e tamo junto, muita fé, cima!